Glória a Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje é restaurando a visão espiritual familiar. Eu acredito que esse é o tempo que nós mais devemos nos preocupar com isso. Restaurar a visão espiritual para a nossa família. Muitos têm perdido isso ao longo da vida, não é? Vai se acomodando, e as coisas vão ficando, e é assim, né? E eu quero ler um texto que está lá, em 1 Timóteo 5, versículo 8, que diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Misericórdia, não é? A palavra é bem clara, muito clara. Poderíamos ir embora agora, porque a palavra já disse tudo. Tudo, absolutamente tudo. A família é um projeto de vida criado por Deus antes mesmo do pecado, fazer parte da humanidade. Adão e Eva viviam em uma perfeita harmonia com o seu Criador e prontos a cumprir o plano de Deus, pois estavam também no lugar perfeito. Pensa, Adão e Eva estavam lá, tranquilamente, tinham tudo do bom e do melhor. Nada lhes faltava, absolutamente nada. E ainda tinham a presença do Deus Todo-Poderoso. Todas as tardes, o Senhor vinha conversar com eles. Olha, que mais uma família poderia querer que uma presença tão santa como essa, não é? Um Deus tão perfeito. Olha, gente, eu fico imaginando aquela cena lá no jardim. Mas o pecado entrou, trazendo a vergonha, a dor e toda a desolação que vemos hoje em nosso planeta Terra. Porque é o que nós vemos em nosso planeta Terra. O pecado entrou de uma forma terrível, não é? E nós vemos tantas coisas de ruim acontecendo. Mas mesmo em um mundo tão conturbado como nós vivemos, nós podemos ainda desfrutar a paz de um ambiente familiar, saudável, calmo e tranquilo. Não é? Como isso, pastora? Uma crise terrível, mas mesmo assim dá, viu? Lá em Isaías 26:3 diz assim: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Quando nós confiamos em ti, em Deus, nós podemos entregar tudo a Ele e ter paz, não é? Jesus nos diz em sua palavra: minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá. Muitos têm buscado a paz, muitos têm buscado a alegria lá fora dos caminhos do Senhor. Só que fora de Deus não há paz, fora de Deus não há alegria. A alegria é momentânea, é passageira, não é? Mas com Deus, com a paz de Deus em nós, e essa paz se chama Jesus, com essa paz nós conseguimos vencer, em nome dele, né? Não tenha medo, eu estou convosco, disse Jesus, e é todos os dias. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Esta é a palavra viva de Deus, mas muitos crentes estão deixando essa visão de lado, por se conformar e amoldar aos padrões do mundo, e trazer costumes e atitudes que não condiz com a palavra, e até a igreja é atingida. Muitos são influenciados pelo modo de vida de pessoas que não andam diante de Deus. Cuidado, temos que vigiar, tomar cuidado. Lá em Romanos 12 diz que nós temos que renovar a nossa mente todos os dias, não é? Renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento das coisas do Senhor, da vida. Temos que renovar nosso entendimento. Então, amados, cuidado. Cuidado, porque o mundo, o inimigo é sujo. O inimigo das nossas almas é terrível. Ele está pronto a tragar qualquer um de nós. E ele vem e abocanha mesmo. Se você estiver aí, sabe, fraquinho, quase caindo, é um perigo. Te levanta, irmão. Eu não sei quem você é, não sei o que você tem vivido, mas o Senhor está dando um recado para você. Te levanta, meu filho, te levanta, porque eu sou contigo. Não fica parado aí não, em nome de Jesus, viu? E eu quero, famílias inteiras são destruídas por causa do comportamento humano. E eu quero mostrar para vocês, queridos, alguns exemplos de famílias que nós não devemos seguir. Isso está dentro da Bíblia. Né? Na Bíblia,
ela tem as famílias, tem as situações difíceis, negativas, mas também tem as situações boas, que Deus nos deixou tudo como exemplo. Exemplo de não fazer e exemplo de fazer. Exemplo de seguir e exemplo de não seguir. Então, Deus tem nos deixado essa palavra para aprendermos muito mais, não é? Mas antes, eu sinto que eu devo de fazer uma oração agora, em nome de Jesus. E eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça, aí no lugar que você está. Eu gostaria que você, assim, deixasse o Espírito Santo falar com você agora. Que você deixasse que o Espírito Santo te mostre, te revele aquilo que de repente precisa ser mudado, aquilo que de repente precisa ser melhorado na sua família, na sua vida, no teu ministério. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua gloriosa presença e da tua palavra. Que o Senhor venha agora nesse momento, Deus, falar com o teu povo. Que o Senhor fale, Senhor. Fale com cada um de nós aqui, Senhor. Senhor, tu conheces a situação de cada pessoa que entrou aqui. O Senhor sabe do coração, o Senhor sabe o que está na alma, o Senhor sabe o que está no espírito, o Senhor sabe o que está na mente, o Senhor sabe das emoções, o Senhor sabe da família, o Senhor sabe o que está indo lá dentro do lar dessa pessoa, desse amado, dessa amada. O Senhor sabe o que está acontecendo ali, que muitas vezes ele tem falado, ai, não adianta mais, acho que não vou nem orar mais, não adianta continuar, está tudo difícil demais, não dou conta mais disso. Ó Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor visite agora, Pai, essas famílias que têm passado por tantos apuros, por tantas dificuldades, Senhor. Ah, Senhor, tenha misericórdia, Pai. Famílias que estão chorando, sofrendo, muitas vezes é por causa dos filhos, muitas vezes por causa das finanças, muitas vezes por causa do relacionamento, Senhor. Mas que o Senhor venha tocar agora cada coração. Vai tocando o Espírito Santo cada coração. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor fale no mais profundo de cada um deles, em nome de Jesus. Ah, Senhor, quantas pessoas que estão cansadas de viver, Senhor, tome em tuas mãos essa vida preciosa, Pai. Todas essas vidas que estão aqui, Pai, que preciosidade que o Senhor trouxe nesta noite. Pai, em nome de Jesus, os abençoe e nos abençoe nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos então aos exemplos que nós não devemos seguir. Nós temos lá no livro de Atos, no capítulo 5, de 1 a 10, depois vocês podem ler tudo isso nas suas casas, né? Falando de Ananias e Safira. Todo mundo sabe da história de Ananias e Safira, não é? Que eles mentiram ao Espírito Santo. Os dois, o casal, combinou e mentiram aos apóstolos, não é? Dizendo que vendeu a casa por um tanto e depois levou outro tanto aos pés dos apóstolos. E mentiram a eles, mentiram ao Espírito Santo. E eu quero dizer para vocês aqui, meus amados, a mentira dentro da família é algo terrível. Quando há mentiras na família, quando não se tem pudor de mentir, se mente por qualquer coisa, é triste isso. Porque isso vai assim, denegrindo a imagem da família, sabe? E o inimigo das nossas almas, os demônios, vão se levantando, vão afligindo a família, por conta da mentira. Então, nós não podemos ter esse tipo de coisa na nossa casa, na nossa família. Cada um fale a verdade com o seu próximo. Deve haver transparência em todos os sentidos. A transparência financeira, muitas vezes o marido, o esposo ou a esposa, não conta como estão as finanças da família, não conta se há dívidas, não conta se há problemas, não conta, guarda tudo para si, sabe? A esposa também, muitas vezes, ou o esposo, ou os filhos, que sai a fazer compras e gasta, trazendo assim sérios problemas para casa. Quantas vezes nós temos visto isso? Hoje de manhã eu falei que há muito tempo atrás eu conheci uma pessoa e ela disse para mim assim, eu preciso ser liberta, sabe por quê? Eu gasto 20 mil reais de roupa por mês. Ou seja, vivi em dívida, né? Porque 20 mil reais de roupa, misericórdia, como pode isso? Ou então precisa ganhar milhões, né? Para gastar tanto dinheiro assim. Olha, amados, nós temos que ter transparência na nossa família,
para que a nossa família vá bem, para que haja bênção, para que haja alegria. Nós temos que ser transparentes e falar a verdade na nossa família. Cada um falando a verdade, não é? E outra coisa também, uma coisa que eu separei aqui, cada um, eu vejo muito isso hoje, né? Cada casal, cada um tem uma conta bancária separada. Ninguém mistura, não mistura, sabe? Não é como diz a palavra de Deus. Então, cada um tem o seu salário, cada um faz o que quer, do jeito que quer. Gente, isso também não é legal. Não é uma coisa boa na família, no casal. O casal tem que estar junto, unidos, também na conta bancária. Amém? Olha, amém, hein? Josué 7, de 1 a 26. Gente, esse exemplo aqui é cruel. Muito cruel. Vamos falar de Acã. Quem já ouviu falar de Acã? Eita Deus, todo mundo ouviu falar de Acã, né? Então, Acã é um exemplo de desobediência e rebeldia. Quando eles conquistaram a cidade, Jericó, Deus falou assim, não é para pegar nada. Não é para levar nada para casa, não leva nem uma pedrinha. Mas Acã cobiçou uma capa muito bonita, não é? E cobiçou outras coisas também. E lá pegou tudo que podia pegar, pôs num saco, chegou na tenda, escondeu debaixo do tapete. Quanta coisa escondida debaixo do tapete. Não é só poeira. Muitas vezes são rebeldia, pecado, desobediência a Deus. Não é? Pecado escondido, falta de santidade em casa e no ministério, não são verdadeiros. Amados, uma certa ocasião, foi nessa ocasião, Israel perdeu a batalha, lá na cidade de Ai, porque Acã tinha feito aquela atrocidade, não é? E Deus revelou para Josué, porque Deus, Ele revela nosso pecado. Gente, cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado, porque de alguma forma Deus vai revelar. Não há nada que está em oculto que não seja revelado por Deus. E Acã foi descoberto. E o que aconteceu com Acã e toda a sua família? Todos morreram. Viraram lá um monte de pedra, diz que até hoje está lá. Então, amados, o pecado nos derrota. O pecado nos derrota. Outro exemplo, que está lá no livro de Juízes 11, o exemplo de Gileade. Gileade era um homem bom, mas era um homem que se deixou levar pela prostituição. E ele teve um filho bastardo, levou para casa, que era Jefté, e esse garoto sofreu. Sofreu porque a família de Gileade não queria aquele garoto. Aquele garoto faria parte da herança, aquele garoto fazia parte da casa, mas ninguém quis aquele garoto, ninguém quis o filho de Gileade. Então veja o que aquela família sofreu, o que aquele jovem sofreu, todos eles sofreram por conta da irresponsabilidade de um pai, de um homem, não é? E eu digo para vocês, meus amados, que as tentações só serão vencidas de joelhos, de joelhos. Tentação não é pecado, não, de forma nenhuma. Mas quando nós cedemos à tentação, aí nós pecamos, ali nós erramos. Olha, queridos, não há tentação que você não consiga vencer debaixo da oração. Eu digo isso para você de verdade. Não há pecado que nós não vamos conseguir vencer pela oração. Pela oração nós vencemos. Tem um versículo na Bíblia, que está lá em Filipenses 4:13, que diz assim, posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Ai, como eu amava falar desse versículo, amava falar dele. E até hoje eu gosto de falar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, meus amados, o que eu posso? Eu posso vencer o pecado, eu posso vencer a tentação, eu posso vencer as minhas guerras interiores, eu posso, porque Deus disse na sua palavra, eu posso vencer toda e qualquer tentação que se levantar contra a minha vida. Jesus, ele veio como um de nós. Ele veio como homem, ser humano, 100%. Ele não morreu como Deus, ele não viveu como Deus. Ele viveu como um ser humano, igual a mim, igual a você. A única diferença que ele tinha de nós é que ele não pecou.
ele não tinha a semente do pecado. Mas ele conheceu na carne, ele conheceu no seu corpo tudo que nós vivemos. E ele sabe. E lá no livro de Hebreus diz assim, nós temos um grande sacerdote que sofreu nele mesmo todas as nossas fraquezas. E venceu. E mostrou para nós que é possível nós vencermos também. Nós podemos vencer o pecado, sim. Podemos sim vencer o pecado, amados. Ai, mas é tão difícil, não aguento, pastor. Ai, quando eu vejo assim alguma coisa, ai, eu quero olhar, eu quero ver, meu Deus, fico até arrepiado. Misericórdia. Misericórdia. Põe esse arrepio para correr. Repreende em nome de Jesus. Repreenda essa tentação do inferno na sua vida. Repreende em nome de Jesus. Não seja vencido pelo pecado, mas vença o pecado com a palavra de Deus, com a oração. Vença esse pecado em nome de Jesus, para que a sua família seja feliz, bem-aventurada, rica. Porque eu quero dizer para vocês que pecado sexual traz também miséria financeira na família. Gente, isso é forte. Isso é muito forte. E é muito perigoso. E nós temos que cuidar da nossa família, como diz no versículo aqui. Quem não cuida da sua família, quem não cuida, nega a fé. E nós temos que cuidar da nossa família de todas as formas. Cuide de você, para que você possa cuidar da sua família, da sua casa. Em nome de Jesus. O próximo exemplo é 1 Samuel 2 e 3. O sacerdote Eli. Todo mundo conhece o sacerdote Eli. Todo mundo conhece seus filhos, Ofni e Finéias, não é? Um exemplo de não corrigir os filhos. Gente, olha, como é difícil corrigir os filhos hoje, não é? É muito difícil. É muito difícil mesmo corrigir os filhos. E eu digo para você, eu tenho 4 filhos. 4. Hoje já são adultos, casados. Cada um vive a sua vida, a sua família, não é? E eu sei que eu fui uma mãe bem dura. Eu fui uma mãe dura mesmo, sabe? Eu não tinha medo de repreender na hora que precisava. Eu não tinha vergonha de repreender meus filhos. E eu repreendia mesmo. Só vou contar uma experiência que eu tive com meu filho caçula. Um dia, a minha filha, nós chegamos do culto, e a minha filha falou assim, mãe, o Felipe, ele desacatou o irmão, que era o diácono. Falei, meu Deus do céu. Daí eu chamei, vamos conversar, não é? Conversamos. Aí eu falei, agora, peguei na mãozinha dele, falei, agora nós vamos lá na casa do irmão, você vai pedir desculpa para ele, tá bom? Foi. Ó, que bênção que foi. Hoje esse irmão e ele são amigos, muito amigos. Mas eu repreendi meu filho na hora certa. Eu repreendi meu filho na hora certa. Gente, às vezes nós temos medo de repreender as crianças. Hoje não pode, claro que ninguém vai bater nos filhos, não é? Eu não concordo de bater nas crianças, eu não concordo de forma nenhuma, né? Mas nós temos que repreender. Se a gente não repreender nossos filhos hoje, nós vamos chorar amanhã. E eu digo para você, eu sou uma mãe feliz, uma mãe muito feliz, feliz mesmo. Hoje meus filhos nunca me fizeram passar vergonha, nunca, jamais. Hoje eu sou uma mãe feliz, eu e meu marido somos pais felizes, porque nossos filhos são bênção de Deus. Nossos filhos são bênção de Deus. E eu glorifico a Deus por todas as vezes ter chamado a atenção, ter dado uma bronca, ter colocado de castigo. Amados, um dia minhas meninas, elas estavam brigando e discutindo, falando coisas para mim. Aí eu falei, você quer saber? Vamos resolver esse problema agora. Peguei a Bíblia, eu era assim, peguei a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Aí botei elas para ler. Agora você vai ler esse versículo várias vezes. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Porque é um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, que viverás muito sobre a terra. Honra o teu pai e a tua mãe. E as minhas meninas leram aquele versículo não sei quantas vezes. Mas eu digo para vocês, por mais dura que eu tenha sido, eu digo hoje que valeu a pena. Valeu a pena. E muitas vezes eu vejo meus filhos me honrarem pela minha postura no passado. E eu louvo ao Senhor por isso. Então, não deixe de corrigir os seus filhos, porque no dia de amanhã, quem vai colher os frutos benditos é você, não é? E vai ser bênção.
Assim como eu sou abençoada, que todos vocês sejam também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora eu quero falar um pouco dos exemplos a serem seguidos. Aleluia, não é? Timóteo, exemplo de homem que servia a Deus. Ele não tinha seu pai crente, mas sua mãe Eunice, sua avó Lloyd, o ensinava no caminho certo. Uma família na presença de Deus. Não é? Às vezes, eu converso com as pessoas, com mulheres, assim, ela fala assim, mas eu não vou para a igreja, porque meu marido não vai, ele nem quer ir para a igreja. Eu falei, mas vá você, criatura. O que está esperando? Vai você. Você fica esperando do marido, misericórdia. O marido esperando da esposa. Não, vá você. A salvação é individual. Vai você que você vai aprender, depois ele vai atrás. Olha, eu não tive meu marido como eu tenho hoje, desde o início. Não. Meu esposo também fraquejou um tempo na fé, não é? E quando nos casamos, ele me levou para Cristo. Eu aceitei Jesus através dele. Né? Fui para a igreja, nos casamos na igreja, né? Na Igreja Batista lá de Osasco. Mas ele nem sempre ele foi o que ele é hoje. E foram anos difíceis para mim. E muitas vezes eu dizia, Senhor, será que eu vou aguentar? Mas eu fiquei firme na oração, eu persisti. E ali eu levava meus filhos sozinha para a igreja. Sozinha eu fazia o culto doméstico. Olha, foi muito tempo assim, amados. Muito tempo. Até o dia que eu falei com Deus, falei falei assim com o Senhor. Falei, Deus, hoje eu estou me convertendo. A partir de hoje, a minha vida vai mudar. A minha casa vai mudar, a minha família vai mudar. Eu me lembro que era uma terça-feira, eu estava indo para um culto de família. Nós fazíamos culto nos lares, naquela época, de terça-feira à noite. Eu estava subindo ali a Rua Agudos, e eu estava ali falando com Deus, e falei, Senhor, a minha vida, a minha família vai mudar hoje. Hoje é o dia. E eu fui subindo ali, conversando com Deus, e eu senti que realmente, a partir daquele momento, a minha vida começou a mudar. A minha família começou a mudar. Gente, o meu esposo começou a mudar. E olha, eu orei muito tempo pelo meu marido, e hoje eu tenho a vitória. Hoje eu olho para o meu esposo, eu me alegro, eu fico feliz. E eu digo para você, mulher, não deixe de orar pelo seu marido. Não deixe isso para lá, não desista. Fique forte, fique firme. Nós sabemos que temos hoje famílias um pouco diferentes. Avós que criam seus netos, não é? É uma família. Vovó, olha, clame pelos seus netos, ore pelos seus netos, corrija eles. Em nome de Jesus, não se preocupe com nada. Em nome de Jesus. Temos tias também que criam, né, seus sobrinhos, e pessoas amigas também que acabam criando outras crianças. Nós passamos aí pela pandemia, e quantas pessoas morreram? Quantos órfãos da Covid? Quantos órfãos? E não somente da Covid, mas de muitas situações, né? Então as famílias hoje, né, pai, mãe, filhos, mas às vezes vovó, não é? E os netos, ou titia e os sobrinhos. Então, amados, mas é uma família, que a sua família seja bendita, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Assim como era a família de Timóteo. A mamãe Eunice e a vovó Lloyd ensinava todos os dias como Timóteo deveria se comportar. E nós sabemos muito bem quem foi Timóteo, né? Quem foi Timóteo? Um filho de Paulo. Como foi Timóteo? Homem maravilhoso. E eu quero lembrar também o exemplo de Jó. Jó era um exemplo na oração. Um exemplo na oração. Quando seus filhos saíam a dar banquetes, fazer os banquetes, o que ele ficava fazendo? Ele ficava orando, sacrificando pelos seus filhos, buscando ao Senhor pelos seus filhos. Quem sabe meus filhos estão pecando, misericórdia, não é? Misericórdia. Eu tinha um costume assim, quando meus filhos estavam em casa ainda, eram solteiros ainda, enquanto eles não chegavam, eu não ia dormir, de forma nenhuma. Não, eu não dormia enquanto eu não via todo mundo dentro de casa. Aí eu ia dormir tranquila. Mas enquanto eu não via meus filhos dentro de casa, eu não ficava sossegada. E eu ficava ali só em oração. E de manhã cedinho, quando todo mundo saía para o trabalho, lá estava eu orando de novo, colocando na presença de Deus os meus filhos. Então, queridos, nós somos intercessores dos nossos filhos, intercessores da nossa família, sabe? E nós temos que ter esse valor espiritual dentro das nossas casas. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz lá em Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á. Não se canse de pedir. Pode pedir. Jesus disse assim,
tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Então vamos pedir ao Senhor. O que você precisa pedir para Deus hoje? O que você precisa pedir para o Senhor em relação à sua casa e à sua família? Ah, está difícil mesmo. Não tem, para Deus não tem dificuldade nenhuma. Tudo é possível aquele que crê. Para Deus não há impossível. Para nós sim, mas para Deus não. Não desista da sua família, amados, em nome de Jesus. Lá no livro de Josué 24:15, tem um exemplo maravilhoso de escolha. Josué é esse exemplo de escolha. Quando as terras foram repartidas, cada um foi para a sua casa, para cada um foi viver a sua vida, não é? Mas ele disse para todo mundo lá, para todo o povo, eu não sei o que vocês vão escolher, eu não sei quem vocês vão escolher, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Já aí o versículo, olha que lindo o versículo, olha. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos repetir essa palavra agora? Vamos fazer um ato profético aí? Eu não sei como é a sua família, também você não sabe quem é a minha, né? A não ser o pouco que eu falei para vocês. Vamos repetir assim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez e com força total. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aplauda Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Outro exemplo que eu acho tremendo na Bíblia é Noé. Um exemplo de serviço. Ele envolveu todos os seus filhos na obra. Quantos anos Noé ficou construindo a arca? Eu ouvi falar que é 120 anos. Imagine, 120 anos. Meu Deus, todo dia. Vamos fazer um transatlântico. Gente, já viram o tamanho de um transatlântico? Era mais ou menos o tamanho da arca, não é? Porque ela era um transatlântico. Imagina 120 anos, Noé construindo aquela arca. E os filhos dele construindo a arca. E a esposa do Noé levando a marmitinha todo dia lá. Ai, meu bem, cheguei aqui, ó. Olha, fiz um franguinho gostoso para vocês. Ter força para o trabalho. E lá ia Noé para a mata, cortava as árvores, cortava as madeiras. E vamos grudar, vamos encaixar as madeiras. E vamos fazer, e vamos continuar fazendo, não é? Noé foi um exemplo de pai. Ele trouxe seus filhos para perto, para o trabalho que ele fazia. Talvez você precise fazer isso com seu filho. Talvez seja uma oportunidade para ele, trazer seu filho para perto de você e fazer o que você faz. E no ministério, então, na obra do Senhor, que tal envolver as crianças na obra do Senhor? Que tal convidar seu filho em vamos? Hoje eu fiquei maravilhada de ver aqui as pequeninas dançando, uma coisa linda. Quem viu aqui ficou, eu fiquei... né, Patrícia? Ficamos tudo boba. De ver as pequeninas aqui louvando ao Senhor. Que coisa linda. Envolvidas na obra do Senhor. Porque alguém se preocupou. A mamãe se preocupou, o papai se preocupou. E trouxe, pegou pela mãozinha. E trouxe. Precisamos levar nossos filhos. Eles não vão sozinhos, a gente precisa levar. Mas precisamos levar. Glória a Deus. Vê se eu me acho aqui de novo. A família, uma família unida, uma família que está juntos na obra do Senhor, ela fica unida, ela permanece unida. Amém? Aleluia. 1 Samuel 1, de 1 a 28, nós vamos ver um outro exemplo. O exemplo de Ana. Ana era estéril, não podia ter filhos. Sua rival brigava com ela todos os dias. Ana chorava por muitos anos. Ana chorou. Acredito que foi uns 10 anos, mais ou menos, Ana chorou, porque ela não tinha filhos. E ela queria ter filhos. Pensa uma situação dessa. Aí, num certo dia, ela estava lá no templo, numa festa que o povo subiu para adorar o Senhor. E lá no templo, ela estava ali chorando, descabelada, estava ali, ai meu Deus! Né? O sacerdote até achou que ela estava embriagada, mas não, ela estava clamando por um filho. Eu não sei quantas mulheres estão aqui hoje que gostariam de ser mães. Mas eu digo para você, não há clamor que Deus não responda.
Não há clamor que Deus não responda. E se você tem uma situação dessa, em nome de Jesus, que Deus abra sua madre. Que Deus abra sua madre. Você que está nos vendo aí, que Deus abra sua madre, em nome de Jesus. E Ana, quando engravidou, ela disse assim, aliás, na oração antes de engravidar, ela já disse, eu oferecerei o meu filho ao Senhor. Se o Senhor me der um filho varão, eu o devolverei ao Senhor. E quando Samuel nasceu, passado o tempo do desmame, ela então levou Samuel para o templo, para literalmente morar no templo, para literalmente servir ao Senhor. Olha que coisa preciosa. Será que alguma de nós, alguma mãe aqui, a começar por mim, teria coragem de levar o filho para um lugar e ele ficar lá, e não poder estar com ele todos os dias e vê-lo crescer? Será que nós teríamos coragem? Talvez não, eu acho que eu não teria. Mas Ana teve a coragem, e ela levou seu filho para o templo para servir ao Senhor. E um exemplo de cuidado, um exemplo de amor, um exemplo de fidelidade, um exemplo de carinho. Todos os anos, Ana fazia uma capa e levava para Samuel. Todo o tempo, Ana cuidava, mesmo à distância, Ana cuidava do seu filho. Então, meus queridos, minhas queridas, meus queridos, Ana consagrou Samuel ao Senhor. Que tal você consagrar o seu filho ao Senhor também? Consagre a sua família a Deus. Consagre seus filhos a Deus. Tivemos hoje a apresentação dos bebês. Foi lindo, foi tremendo. Tremendo os papais levantando seus filhinhos assim, ó, para consagrar ao Senhor. Consagre sua família a Deus. Consagre seus filhos ao Senhor. Ana o levou ao templo. Que tal levar seu filhinho para a igreja? Não é? Tem um versículo lá em Salmo 122 que diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não espera seu filho querer ir para outro lugar. Traga ele para a casa do Senhor. Traga seu filho para a casa de Deus. Eu aprendi isso com uma senhorinha, bem idosa. Eu era bem jovem. Meus filhos eram bem pequenos ainda. E um dia ela me viu indo sozinha para a igreja. Ela falou, mas cadê as crianças? Falei, eu deixei em casa hoje, eu queria um pouco de sossego. Mas ela me deu uma bronca, mas uma bronca que eu nunca esqueci. Nunca esqueci a bronca. Valeu a bronca para mim. Não fiz mais isso. Davam trabalho? Davam. Naquele tempo não tinha o ministério infantil como tem hoje. Mas glórias a Deus, não deixei de levar meus filhos para a casa do Senhor. Eles conhecem o caminho da casa do Senhor. Amém? Que seu filho, que seus filhos também conheçam o caminho da casa do Senhor. E sejam ensinados pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Já estamos indo para o final, tá bom? Hoje, Deus está convidando cada família, a restaurar a visão espiritual. Tudo aquilo que se perdeu, aquilo que ficou para trás, aquilo que ficou lá guardado, está na hora de trazer. Amados, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós não sabemos se amanhã vamos ficar dentro de casa nossa e a nossa família somente. Nós não sabemos como vai ser. Não sabemos. E eu quero convidar você a restaurar a visão da verdade. A verdade é uma arma. Faz parte da armadura de Deus. Restaura a verdade na sua casa, na sua família. Restaure a obediência. Que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da lei do Senhor. Restaure a confissão de pecado. Nunca mais você teve um Peniel com Deus. Nunca mais você pode falar com Deus, olha, eu errei, Deus, eu pequei, Deus, estou em pecado, Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda. Pecado confessado é pecado perdoado. Instrua os teus filhos no caminho que devem andar. Não perca tempo. Não perca tempo. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, que é na hora do almoço, na hora da janta, na hora do deitar, na hora de levantar. É em todo tempo falando com as crianças, ensinando os filhos, mesmo que já sejam adultos. Eu ainda falo com meus filhos adultos sobre a palavra de Deus e não tenho vergonha nenhuma. E é muito bom falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus.
Oração e intercessão, restaure isso na sua casa. Quanto tempo você já não ora mais com a sua esposa? Quanto tempo você já não ora com seus filhos? É tempo de restaurar isso. Amados, como eu disse no início, prepara-te, ó Israel, para o encontro com teu Deus. Nós não sabemos o nosso tempo aqui na terra. Nós não sabemos quando Jesus virá, mas Jesus virá. Jesus virá. E aí, como será? O que nós vamos apresentar ao Senhor? Tudo que nós temos aqui para apresentar a Deus é a nossa família bendita. Restaure a visão espiritual para a sua família. Escolha, consagre seus filhos a Deus. Consagre, entregue. Está difícil, entrega. Ai, pastora, mas meu filho está na droga. Entrega para o Senhor. Não tenha medo de entregar seu filho ao Senhor. Não tenha medo. Ore a Deus, falando para Deus o que seu filho verdadeiramente é. Deus, o meu filho, ele é uma bênção. O meu filho é presente de Deus. O meu filho é tudo de bom para a minha vida. Apresente seu filho assim para Deus. Esposa, apresente seu marido para Deus assim. Senhor, o meu marido é santo, o meu marido é justo, o meu marido é íntegro, o meu marido é teu filho, o meu marido é um servo do Senhor. Mesmo que você não veja ser, mas apresente assim para o Senhor. Amém? Será que você tem coragem de falar do seu marido isso? Eu li uma história de uma pastora que o esposo dela ficava sempre lá no bar bebendo, né? E ela ia para o culto, para a igreja, e todo mundo pergunta, pastora, e o seu esposo? Meu esposo está em missão da obra de Deus. Todo mundo sabia onde ele estava. Mas aquela palavra era um ato profético. Porque ela acreditava que o seu marido iria servir ao Senhor. E não passou muito tempo, aquele homem saiu do bar, aquele homem veio para a igreja, aquele homem recebeu Jesus, e aquele homem passou a trabalhar com sua esposa, servindo ao Senhor juntos. Eu digo para você, vale a pena orar pelo marido, vale a pena marido orar pela sua esposa, vale a pena orar pelos seus filhos. Apresente a Deus aquilo que você vê verdadeiramente nos seus filhos. Não apresente a derrota, apresente a vitória para o Senhor, e o Senhor vai abençoar. Amém? Glória a Deus. Escolha servir ao Senhor. Escolha. É um ato de escolha. A sua família é o que você escolher. Escolha servir ao Senhor todos os dias. Envolva-se na obra de Deus, porque tremendo é maravilhoso quando nós trabalhamos para o Senhor. Glória a Deus. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Gente, essa palavra é muito forte, ela é muito pesada e serve para a gente meditar nessa palavra. Meditar nessa palavra em nome de Jesus. Não nega a sua fé. Não nega a sua fé. Cumpra o seu chamado na sua família. Cumpra o seu chamado na sua família em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.